Amém. Esse mês de dezembro, né, são os meses das comemorações. Vamos ter nosso encontro semana que vem aqui no São Doce. Várias celebrações são feitas, várias famílias se reúnem. E para muitos, momentos de muita alegria, para outros, momentos de tensão, porque vai se reunir. E essa reunião, esse agrupamento, né? E a gente ficou um tempo separado, né? Se a gente olhar para o ano passado, foi um ano tão difícil, um ano que a gente teve que ficar dentro das nossas casas, a gente sentiu falta do toque, apesar de ser só assim, né? Mas já é um toque assim. Falta do olhar, né? Um abraço. Como a gente sentiu falta disso? Muitas pessoas se adoeceram psicologicamente por causa dessa falta da presença, falta da comunhão. E a gente, nós cristãos falamos muito disso, de comunhão. Eu cresci ouvindo essa palavra comunhão, era comum eu escutar como criança. Meu pai falava muito sobre comunhão, ele até fez uma música sobre comunhão, não lembro da letra, só lembro que terminava assim, com a bênção da comunhão. E nessa semana, no nosso estudo bíblico, a gente estava conversando e surgiu, o assunto não era esse, mas surgiu a palavra comunhão no meio, né? E aí o que me despertou foi uma pergunta do Francisco. Ele perguntou assim, mas o que é comunhão? Aí eu assim, perguntando o que é comunhão, aí eu falei, gente, será que a gente sabe o que é isso? Será que a gente sabe de fato o que é comunhão? Será que a gente vive a bênção da comunhão? E eu fiquei meditando nisso, depois desse encontro que a gente teve. E aí é engraçado que o Miguel, ele estava na ministração do louvor dessa semana, e aí ele me mandou o primeiro louvor, né, que fala de união, que fala, eu sei que foi pago um alto preço para que nós fôssemos um. E aí, puxa, eu tinha que pregar, eu ainda não tinha nem assim pensado no que eu iria falar. E eu já tinha meditado nessa coisa da comunhão, né? E aí veio com o louvor que o Miguel me passou, veio a complementar. Eu falei, então vamos meditar mais profundo nisso, né? Nessa coisa de comunhão. Por que nós cristãos falamos tanto em comunhão? O que é essa comunhão entre cristãos? O que é isso? Então, muitos sabem, né? Muitos conhecem essa palavra, vem do grego koinonia. A palavra, se a gente for olhar no dicionário português, a palavra comunhão vem falando que é tipo de você compartilhar ideias, né? De estar junto, fazendo coisas em comum. Só que a palavra koinonia, no grego, ela é mais profunda, tem um significado mais forte, que ela fala de companheirismo, fala de participação, de compartilhamento, de contribuição com o próximo, com Deus. Então é uma palavra mais robusta, mais forte. Então não é uma simples socialização, porque às vezes a gente fala comunhão, acha que é socializar. Vamos almoçar juntos, né? Vamos nos encontrar, vamos fazer um encontro. Então a koinonia é muito mais do que a gente se socializar, né? Na socialização, na aglomeração, que é a palavra do momento, né? Na aglomeração existe a comunhão, mas na comunhão não, mas na comunhão tem aglomeração, mas nem sempre na aglomeração vai ter comunhão, né? Pode ser só um ajuntamento, pode ser só uma socialização, mas não necessariamente koinonia. E pesquisando essa palavra, eu fui ver quando que ela aparece a primeira vez na Bíblia. Olha que interessante, a palavra koinonia.
ela aparece a primeira vez no livro de Atos. E em que contexto? No contexto em que a igreja estava sendo levantada, estava sendo criada, estava sendo formada, desenvolvida. Então, aí eu fiquei pensando, né? A gente, quando faz uma casa, o que a gente trabalha primeiro? O alicerce da casa, né? Na fundação. Então, a gente vai ver nesse versículos, no capítulo 2 de Atos, ele fala isso. Então, Atos 2, do 42 até o 44. É onde a palavra koinonia, que é comunhão, aparece pela primeira vez na Bíblia. Atos 2, de 42 a 44. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles têm aqueles que creram em Cristo, né, na mensagem de Cristo nas boas novas. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e à koinonia, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha aí. Então a igreja, ela nasceu da koinonia, nasceu da comunhão. Então um dos pilares, né, aqui a gente vê que tem outros pilares. O estudo, né, eles aprendiam com os apóstolos, era necessário conhecer, era necessário estar junto nessa comunhão, no partir do pão, nas orações. Olha a oração também como sendo base, como sendo pilar para a igreja. Essa é a fundação. Então a gente, koinonia é muito importante. Então isso que eu gostaria que a gente fosse se aprofundar, porque é base, né? O alicerce é base para casa. Eu voltei a fazer luta e estava até conversando com o Valério semana passada. Eu fiquei um tempo parada por causa da pandemia, não estava fazendo, praticando, e a minha base estava toda errada, estava torta. Então na hora que eu ia dar o chute, que eu faço Muay Thai, eu perdi o equilíbrio. Por quê? Porque a base não estava boa. Então eu desequilibrava. Então tudo depende da base, né? Quando a base é forte, o nosso equilíbrio fica melhor, né? Quando a casa tem uma fundação boa, ela não cai. Então a gente tem que lembrar que uma das coisas da base da igreja de Cristo é a koinonia, é essa comunhão, né? Que é muito mais do que vir, ter quantidade, ter um número. O mais importante é ser, né? É estar e ser. Então isso é a koinonia. E essa palavra uns aos outros, né? Koinonia, que está relacionada uns aos outros, né? Comunhão, koinonia, essa palavra uns aos outros, ela aparece 365 vezes na Bíblia. Tem uns aos outros para um dia de cada, um dia de cada do ano, né? Então olha como é importante, olha como se fala tanto de comunhão, de koinonia, uns aos outros, 365 vezes. E aí eu separei alguns para a gente meditar e ver o que é essa, o que vem a ser esse uns aos outros, o que se fala sobre esse uns aos outros. E Paulo, ele dá umas dicas, ele ensina, né? Porque a gente viu que o ensino faz parte da base. Então, Paulo ensina o seguinte, lá para os Romanos, ele vai falar em Romanos 12, 10. Não precisa abrir não, que eu vou citar várias passagens. É para acompanhar, se depois você quiser eu posso passar. Então Romanos, né, ele fala para os romanos assim: dediquem-se uns aos outros em amor e honrem mais aos outros do que a si mesmo. Olha isso. Se a gente conseguir viver isso, a gente vai ter bênção na comunhão, né?
mais importância ao outro do que a si mesmo. Nessa era onde o eu fica no centro, né? Eu quero, eu preciso, e às vezes a gente vê até em muitos louvores mais o eu, e a gente precisa trocar o eu por nós, o vocês por nós, né? Vai falar, o que vocês vão fazer? Não, é o que nós faremos. O que eu quero, não, é o que nós queremos. Então, trocar aí o eu por nós, o vocês por nós, porque somos um corpo. E aí, dediquem-se uns aos outros em amor, foi o que Paulo disse. Dê mais honra ao outro do que a si mesmo. E aí, Paulo também fala para os romanos: vivamos em harmonias um com os outros, lá no 12:16. É preciso ter harmonia. Ele fala também para os romanos, no capítulo 15:7, aceitem-se uns aos outros. Nós somos diferentes, né? É uma diversidade. Cada um chega com a sua bagagem, com as suas instruções, com as suas vivências, né? Nós chegamos com as nossas mazelas e precisamos aceitar uns aos outros. Isso é amor, né? É procurar entender, ter empatia, se colocar no lugar do outro como fez Jesus, se colocou no nosso lugar. E aí ele fala para os Gálatas: sirvamos uns aos outros em amor. Então a gente não precisa ficar preocupado com aquele que vai servir, se aquele outro está servindo. A gente tem que servir, né? Se cada um pensar, eu preciso servir, não vai ter essa preocupação também. Então a gente precisa preocupar, eu preciso servir ao outro antes de servir a mim mesmo. E aí ele fala para os Efésios 4:32, sejamos gentis e compassivos uns com os outros. A gentileza a gentileza ela surpreende as pessoas. Eu lembro que eu estava no Canadá, e aí eu saí com minha sobrinha, sozinha, só eu e ela, e nós fomos ao mercado. E o meu sobrinho, né, que é casado com a minha sobrinha, então meu sobrinho também, ele ensinou para ela que ela precisava ser gentil. Então ela tinha que dar bom dia. E aí eu não sabia que ele tinha falado isso para ela, né? Aí no supermercado, quando a gente entrou, ela passava por ela, bonjour, bonjour. E as pessoas ficavam assim encantadas, olhando, porque as pessoas andam rápido, né? Todo mundo apressado, querendo fazer as suas coisas, e ela parava, bonjour, bonjour. E todo mundo achava que ele surpreendia as pessoas, porque ninguém estava esperando um bom dia, né? E a gente precisa ser gentil nas pequenas coisas, nas pequenas situações. A gente precisa respirar nas nossas pressas, né? Nos nossos compromissos, a gente tem que se lembrar de ser gentil, porque quando a gente está com tudo organizado, às vezes a gente consegue, né, ser gentil, mas na hora da nossa pressa, na hora da nossa agitação, na hora do nosso nervosismo, na hora que alguma coisa aperta nosso calo, às vezes, e quase sempre, né, a gentileza vai embora. Eu não sei vocês, mas eu tenho que pedir ao Senhor Jesus, não deixar de ser gentil nas minhas pressas. Então a gente precisa ficar ligado aí com esses ensinos dos apóstolos. E o que mais? Ele fala também para os Colossenses 3,16: admoestemos uns aos outros em amor. O que é admoestar? É corrigir em amor. Então, precisamos corrigir uns aos outros em amor. E também ele fala para os Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:11, encorajemos uns aos outros, que aí é exortação, né? Então a gente precisa encorajar quando tem alguém abatido, desacreditado, perdido, sem direção. Quantas vezes a gente fica assim, precisa que alguém venha nos encorajar para a gente tomar um rumo de novo, né? Então quando a gente vê alguém assim, em vez de a gente criticar,
a gente precisa encorajar. Os hebreus, foi escrito para os hebreus falando assim: advirtam uns aos outros para não serem enganados. Hebreus 3:13. Estimulemos uns aos outros para o amor e as boas obras. Estimular para o serviço. Hebreus 10:24. E por último, não menos importante, foi o que o Denis pregou na semana passada: a urgência maior, que é amar uns aos outros. Não existia algo mais urgente do que isso, né? Foi a mensagem da semana passada. Temos que amar uns aos outros. Aí tem vários textos também: 1 Pedro 1:22, 1 João 3:11, 3:23, 4:7, 4:11, 12. Então, a gente vê a importância da koinonia, da comunhão em tudo isso. E aí a gente fica pensando assim, né? É tão difícil, né? Isso é possível? É possível a gente colocar em prática? Porque pregar, falar é muito bonitinho, muito bacana, né? Mas e a prática disso? Como a gente tem praticado? É possível? É difícil. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa: a gente tem Jesus Cristo, né? A diferença. Aí a gente volta lá no Gênesis. Voltando lá no Gênesis, porque a Bíblia toda fala de relacionamentos. Desde o princípio, desde o começo. Lá no Gênesis já começa a se falar de relacionamento através da história apresentada entre o relacionamento de Deus com o homem, na pessoa de Adão e Eva, né? E do relacionamento entre Adão e Eva. Então é um paraíso, né? Era uma maravilha. Deus vinha, conversava com Adão, com Eva, olha que maravilha, falava. Chegava de uma hora que Deus vinha e falava com eles diretamente. E o relacionamento entre Adão e Eva era também maravilhoso, aquele casamento que todo mundo sonha, que é aquela menina quando é novinha assim, fica sonhando, né? E aquele relacionamento perfeito Adão e Eva tinham. Era um relacionamento ótimo. Mas aí veio a desobediência. A desobediência, o pecado, que separou o homem de Deus. Quebrou esse relacionamento. Quebrou essa koinonia, quebrou essa comunhão. E aí o que aconteceu com o relacionamento entre Eva e Adão? Quebrou também. Não era mais aquele casamento perfeito, aquela união maravilhosa e linda onde eles se entendiam. Porque começou a sobressair o eu, o egoísmo, o individualismo. Eu tenho a razão, eu estou certo. Nas nossas brigas, nas nossas rixas diárias, né? A gente mede assim: como é que está o nosso relacionamento com Deus? Quando eu quero vencer, eu tenho a razão, eu venci aquele bate-boca. É porque a gente está mais distante de Deus. Quando a gente sai vencedor de uma luta, assim, significa que a gente está mais distante de Deus. Então, o relacionamento foi quebrado ali. Mas aí, para nossa alegria, para nossa felicidade, Jesus, que já era, ele sempre existiu, né? Desde o princípio de todas as coisas, ele era o Verbo Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele veio para quê? Para fazer essa reconciliação, essa koinonia, essa comunhão que é tão difícil, mas em Jesus a gente sabe que é possível. Por isso que a gente precisa estar em Cristo. Se a gente não estiver em Cristo, é impossível. Mas se fosse fácil, não precisaria de Jesus, né? Se fosse só, eu sou tão boazinha, eu sou tão calma, né? Eu tô calminha. E para que Jesus? Se fosse fácil, para que Jesus? Por isso que ele morreu. Por isso que ele
primeiro se colocou no nosso lugar, encarnou, morreu, ressuscitou, para que essa coinonia com Deus fosse restabelecida. Então, quando a gente pensa em relacionamentos entre marido e mulher, entre filhos, entre pai e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre parentes, entre funcionários, a gente fica lutando para restabelecer esses relacionamentos. Damos de tudo, fazemos de tudo, nos esforçamos. Mas quando a gente se esforça, é porque a gente está tentando fazer isso pelas nossas próprias forças. É que o primeiro relacionamento que precisa ser estabelecido é o relacionamento com o Pai. E isso só pode ser feito através de Jesus. Então, se a gente quer ter um bom relacionamento com o próximo, com a nossa família, com os nossos amigos, com os colegas de trabalho, com os funcionários, né? Com quem está próximo, primeiro a gente tem que fortalecer o nosso relacionamento com o Pai, através de Jesus. É essa ponte. Se a gente não tiver esse relacionamento forte, a gente não vai ter um relacionamento forte uns com os outros. Então é primeiro com Ele, para depois a gente poder se relacionar. Por isso que o mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo no segundo, como a si mesmo. Então primeiro tem que ser o relacionamento com Ele, através de Jesus. Isso, a gente vê isso na palavra, né? Sou eu que estou falando? Não. Jesus orou assim. Tem uma oração linda que Jesus fez por nós, para aqueles que ainda iam crer que Ele é. E aí, essa eu gostaria que vocês abrissem, é João 17, de 20 a 23. No Evangelho de João, capítulo 17, de 20 a 23. É uma oração linda que Jesus faz por nós. E Ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, né? Primeiro Ele orou pelos apóstolos, pelos discípulos. Então Ele diz: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, que somos nós, para que todos sejam um. Olha aí a coinonia, a comunhão. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha a importância da comunhão, a importância da união. Essa é a bênção da comunhão, a bênção da coinonia. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só crê que Jesus Cristo é Deus encarnado quando nós somos um, quando nós estamos unidos, quando nós amamos uns aos outros. Então essa é a bênção da comunhão. A maior bênção da comunhão é levar Jesus Cristo através do nosso relacionamento. E isso só é possível em Jesus Cristo, estando em Cristo. Que o Senhor nos ajude, que só nele nós conseguimos ter esse relacionamento forte, né? Quando eu vim morar aqui do lado, eu morei aqui com meus pais, nesse terreno ao lado. E meu relacionamento com Deus estava enfraquecido. Eu ouvia os louvores daqui. Eu ficava na piscina. No verão, era essa época,
ouvindo a voz da Andressa, pequena, era adolescente. O Gerson, no teclado. E eu ficava ouvindo aqueles louvores, como aquilo preenchia meu coração. Como eu sentia a presença do Senhor. E eu estava distante do Senhor. Eu cheguei a vir aqui um dia, aí resolvi procurar uma igreja para frequentar, para congregar. E aí visitei várias igrejas aqui no Recreio. Fui em igrejas de todas as denominações. Aí eu achava, esse aqui grita muito, esse aqui fala muito baixo, e não conseguia me encaixar em lugar nenhum. Aí eu encontrei o Gerson numa igreja que estava visitando com o pastor que tinha começado a liderar a igreja aqui, que era o Keller na época. E aí o Gerson me convidou para vir. Agora nós temos um pastor brasileiro, vai lá, volta lá novamente. Aí eu vim. E a mensagem do Keller naquele dia foi o seguinte. Ele falou assim: você que vai numa igreja, acha que grita muito, que fala muito alto, que grita. Você que vai na outra igreja, acha que é muito devagar, que é lentinha demais. Você que vai na outra e vê que tem muita confusão. Você, eu vou te falar uma coisa, o problema não são as igrejas não, porque defeito todo mundo tem, cada um tem o seu jeito, o problema está com você. Pronto, é aqui que eu vou ficar. E a partir daquele dia, eu comecei a frequentar, né, e a congregar aqui. Me emociono, porque temos sido uma igreja amorosa, que a gente vê a comunhão, a comunhão. Temos críticas? Temos. Mas temos sido um corpo. Temos sido comunhão. Temos sido comunhão. E que a gente não perca essa essência de sermos um corpo. E se você que está me ouvindo de casa, pode estar pensando, eu posso ser igreja em casa sozinho. Eu ligo aqui a TV, conecto um canal e escuto uma mensagem. É muito bom ouvir uma mensagem, como também é muito bom ir ao cinema, ir ao teatro, né? Mas a gente precisa da comunhão. A gente precisa da comunhão. E isso a gente só encontra num corpo, numa igreja que é o corpo de Cristo, onde existe harmonia, onde existe comunhão. Por isso que o Senhor fala que nós precisamos estar juntos. Então busque um lugar onde você possa congregar, onde você possa servir, aprender a amar, porque nós aprendemos na prática a amar uns aos outros. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e que a gente possa olhar sempre para Cristo, viver nele, para que a gente possa aprender a se relacionar uns aos outros. Amém. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender, a compreender e a viver a palavra dele. A comunhão, ela nos traz muitos benefícios, né? Nós recebemos a cooperação do outro, a ajuda um do outro. Nós somos
induzidos, digamos assim, né, a tratar um diante do outro, a servir a um ao outro, a crescer juntos. E quando não existe comunhão, existe algo ao contrário. O que é o contrário? É o que eles chamam de koinonite. Você tem tendinite? Eu tenho. Que é aquela ideia da inflamação, né? O it. É quando alguma coisa não está funcionando para o bem, está inflamado. Então, a comunhão é o que desinflama, é o que cura, é o que restaura. E isso se dá de muitas maneiras, né? Quando alguém nos exorta, quando alguém nos estende a mão. Então, que o Senhor nos ajude a viver a koinonia, a comunhão que Ele ensinou e viveu. Senhor, obrigado porque o Senhor é alguém que quer ter conosco um tipo de relacionamento que está para além daquele relacionamento que é tão presente em nossos dias, que é tão da natureza dos nossos tempos, que é um relacionamento à distância, que é um relacionamento que fica longínquo. Mas o Senhor é aquele que nos chama para perto, que nos toca, que nos abraça, que nos beija, que faz afago, que caminha ao lado, que encoraja, que coopera. Como é bom ter o Senhor por perto, como é bom ter comunhão contigo, e como é bom saber que essa comunhão não é necessariamente fruto dos nossos desejos naturais, é resultado da tua graça. Foi o Senhor quem quis primeiro, foi o Senhor quem viveu isso de todas as formas primeiro, para nos ensinar como devemos viver. Ainda que nos falte a capacidade de reproduzir, Senhor, a comunhão de uma maneira plena, nós te pedimos que nos conceda a graça de, em reconhecendo que não temos talvez sido tudo aquilo que o Senhor deseja, nos conceda novas oportunidades para que a gente experimente mais e mais da comunhão em nosso meio, para que assim sejamos uma igreja forte, corajosa, uma igreja santa, uma igreja sarada, uma igreja curada e que também promove cura para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos isso em teu nome. Amém. Grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Prova de um amor tão profundo, tenho vida, alegria em todo o tempo. Amigos, amigas, muitos irmãos.
louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Amém. Você pode se colocar de pé. Vamos encerrar mais uma vez orando. Você possa ter uma semana abençoada, em que suas expressões, seus gestos possam promover unidade, possam promover comunhão, e assim pessoas possam reconhecer em nossas ações, ações de Jesus, e desejem, ao perceber isso em nossas vidas, como disse a Geise um dia, que ao ouvir canções, ela desejou que aquilo preenchesse ainda mais o coração dela. Então que seja assim, para louvor e para a glória de Deus. Obrigado por esse tempo, Senhor, juntos, em coinonia, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para o nosso encorajamento, para que assim nos tornemos mais parecidos contigo. Obrigado por esse tempo de aprendizado, aprendizado que não temos como dissociar da vida. Te pedimos que o Senhor nos ajude a praticar. Esse é o grande desafio de todos nós: praticar o que aprendemos, colocar em prática aquilo que sabemos. Ajude-nos, à medida que olharmos para o Senhor, que sejamos tomados por um constrangimento santo, que nos impele a repetir aquilo que o Senhor é. Essa é a nossa oração, que nos impele, que nos constrange a viver apenas aquilo que o Senhor é, e é suficiente para que assim o mundo reconheça o Senhor, deseje o Senhor, que o mundo seja abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Abençoa o retorno de cada um para o seu lar. Cada um tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, fortalecida em teu amor, na força do Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe você. Bom? Tem ali uma extensão, um dos aspectos da comunhão para ser experimentado ali. Nós vamos bater parabéns aqui para o Carlos, celebrar mais um ano de vida dele.